Na verdade, como eu adentrei na doutrina espírita na fase adulta, depois dos 20 anos. Então, tudo que eu aprendi de espiritualidade foi com os próprios espíritos, e não numa religião ou numa doutrina específica, né? Porque a gente tem que deixar claro que os espíritos não são espíritas, eles são espíritos. Então, eles não possuem religião. Tem que deixar bem claro isso. Então, o aprendizado é vindo ali da experiência. O que aconteceu comigo foi, vamos chamar assim, de uma fofoca espiritual. Quem me contou foi o espírito, né? O espírito que estava acompanhando ele me contou. Por quê? Porque a tendência dele era praticar aquilo. Ele já estava pensando naquilo, estava influenciado e já ia fazer. E os espíritos, muitas vezes, os obsessores, esses que estão mais próximos a gente, eles conhecem o caminhar que você lida. Por isso que a gente lida com livre-arbítrio, porque a gente pode sempre mudar. A gente sempre pode mudar. Você pode dar um passo para o lado e mudar aquilo ali que, se você continuasse, iria acontecer. Então, assim, nós não acreditamos em destino. Destino enquanto já futuro projetado para você. O destino é quanto ponto final. E o nosso destino único é a evolução. Então, até eu chegar na evolução, eu posso andar de diversos caminhos diferentes. É como o GPS. De repente, o GPS está programado, mas houve um acidente. GPS reprogramado. Então, nós espíritos, porque nós somos espíritos num corpo material, nós podemos mudar. A mutabilidade é um grande presente. Então, assim, ainda ocorre sim, de algumas vezes, eh, outros me avisarem da tendência que essa pessoa está. E aí é onde entra o trabalho mediúnico, porque você nunca sabe, para os médios que têm a mediunidade de previsão, você nunca sabe de algo assim, para não fazer nada. Porque não teria sentido eu saber que você estava caminhando para o desencarne, ficar sofrendo, mas eu não poderia fazer nada por você. Então, alguns desencarnes que podem ser evitados. Por quê? Porque é uma tendência à produção da própria pessoa, os médios podem ser avisados para trabalhar ali. Na verdade, como eu adentrei na doutrina espírita na fase adulta, depois dos 20 anos. Então, tudo que eu aprendi de espiritualidade foi com os próprios espíritos, e não numa religião ou numa doutrina específica, né? Porque a gente tem que deixar claro que os espíritos não são espíritas, eles são espíritos. Então, eles não possuem religião. Tem que deixar bem claro isso. Então, o aprendizado é vindo ali da experiência. O que aconteceu comigo foi, vamos chamar assim, de uma fofoca espiritual. Quem me contou foi o espírito, né? O espírito que estava acompanhando ele me contou. Por quê? Porque a tendência dele era praticar aquilo. Ele já estava pensando naquilo, estava influenciado e já ia fazer. E os espíritos, muitas vezes,